Gênesis capítulo 33. No capítulo anterior, nós vimos que Jacó passou toda uma noite em oração. Estava lutando com o próprio Deus. Quando recebeu a visita do mensageiro celestial, ele agarrou-se a ele e não deixou ir-lo até que recebesse uma bênção de Deus. Deus o abençoou, perdoou os seus pecados, transformou seu coração e, como evidência disto, mudou-lhe o nome de Jacó para Israel. Foi nesse estado de espírito em paz, abençoado por Deus, livre de toda ansiedade, de todo o terror que o assaltava durante toda a viagem, é que ele encontra-se finalmente com Esaú. Esaú saíra de sua casa com a notícia de que Jacó estava chegando e pronto para destruir-lhe não só a própria vida, mas tudo o que ele tinha. Por isto Esaú levava 400 homens consigo, um verdadeiro exército. Por 20 longos anos Esaú guardara o rancor, o ódio no seu coração, a determinação de matar seu irmão. E por 20 anos Jacó vivera com este sentimento de culpa e com o medo do encontro fatal com seu irmão. Durante toda a jornada, desde quando saiu da casa de Labão até este momento, Jacó percorreu esse caminho por meses sob o terror, o medo desse encontro fatal. Mas naquela última noite, quando estivera na presença de Deus, quando estivera agarrado ao anjo do Senhor e receber a certeza do perdão e da aceitação de Deus, naquela noite Jacó foi transformado. Seu coração foi completamente mudado. Todo o resquício da maldade, do engano, da fraude que estava consigo havia desaparecido ali. Deus libertara-o do pecado. Como disse o Senhor Jesus, na verdade, o anjo que anunciou o nascimento de Jesus, ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jacó não havia sido apenas perdoado, ele havia sido também transformado. E naquela mesma noite, enquanto Jacó lutava em oração com Deus, o Senhor apareceu em sonho a Esaú. E o Senhor também mudou o coração de Esaú. Deus tirou-lhe todo o rancor, todo o ódio, todo o sentimento de vingança. E Deus transformou aquele sentimento em afeição. Tanto é que no capítulo 33, no verso 4, no momento exato do encontro, o verso 4 diz: Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Quando Esaú põe os olhos em Jacó, ele, ao invés de puxar sua espada, ele sai correndo ao encontro de seu irmão, o abraça, o beija e chora, agarrado um ao outro. Ambos choraram. Todo aquele ódio havia desaparecido. Agora havia afeição, havia amor, havia alegria pelo encontro, havia lágrimas de satisfação por terem visto novamente um ao outro. O sentimento mau, todo ele foi removido do coração de Esaú, e todo o terror do coração de Jacó. Também Jacó havia experimentado uma mudança radical, nunca mais ele seria o mesmo, e a evidência disto está no novo nome que ele recebeu. Lendo isto, eu me lembrei do que o Senhor disse para seu povo, então significa que também é para nós que somos povo de Deus. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que de Jacó fez, Deus espera que cada um de nós façamos também. Busquemos a Ele em oração, mas não apenas para pedir, para buscar bênçãos, mas para nos humilharmos diante de Deus, para confessarmos os nossos pecados e para receber o dom do arrependimento, porque o arrependimento também é um dom de Deus. Clamarmos a Deus pelo arrependimento para que a gente possa sentir aversão ao pecado e jamais desculpá-lo. Ninguém pode, diante de Deus, desculpar sua conduta pecaminosa. Isto jamais é aceito. Mas quando o coração é sincero, quando há uma verdadeira humilhação, admitindo o pecado, e quando clama a Deus para poder libertá-lo do pecado, Deus não somente perdoa, Ele também purifica, Ele também transforma,
Deus transforma sentimentos, Deus transforma pensamentos, Deus transforma conduta, Deus transforma tendências. Tudo isso Deus faz pelo seu povo. Mas nós temos que ter a iniciativa de buscarmos a Deus, de nos acertarmos com Deus. O Senhor diz aqui nesse texto de 2 Crônicas que eu acabei de ler, que a condição para que Ele possa nos ouvir, para que Ele possa nos perdoar e nos sarar, é se nós nos convertermos e abandonarmos os maus caminhos. Conversão não é só apenas uma confissão do pecado, é também o abandono do pecado. Nós abandonamos a ele a prática, mas a libertação do que está dentro de nós, que está enraizado em nosso DNA, em nossas células, só Deus pode fazer. Deus pode quebrar todas as amarras do pecado em nossa vida, absolutamente tudo. Mas nós devemos buscá-lo com todo o nosso coração. Devemos lutar com Deus pelo perdão e pela libertação, como Jacó lutou naquela noite. A experiência de Jacó tem que ser a experiência de cada filho de Deus neste mundo. E é sob estas condições que Deus diz que Ele ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e mudará a nossa situação. Vamos tirar lições preciosas deste momento, deste estudo. Deus mudou o coração de Esaú em um instante. De todo o rancor e ódio que tinha por Jacó, transformou aquilo em saudades, em afeição, em contentamento de poder ver seu irmão. Então, quaisquer dificuldades que nós tenhamos, Deus tem solução para elas. Mas não podemos buscar Deus como se Deus fosse o nosso servo, mas nós devemos nos colocar como servos, contritos, arrependidos, penitentes e submissos, porque é sob esta condição que Deus executará também o que ele tinha prometido: ouvir, atender e socorrer o seu povo.